Olá, meu nome é Daniel Alves Pena e eu quero trazer uma reflexão para nós no dia de hoje. Muitos de vocês conhecem o contexto de 1 Samuel, onde até o verso 9 vem contando a história de Samuel, sua projeção, chegada junto do tabernáculo, junto do templo, e o momento em que o povo escolhe um rei. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Certo? O contexto, eu não vou nem ler. Eu vou fazer citações. 1 Samuel capítulo 9, verso 3, vai dizer que Saul atende um pedido do seu pai, né? E só para a gente entender, Saul ele não está sabendo de nada que está acontecendo no meio do povo de Deus. Está lá Samuel, alguém que vem exercendo funções acumuladas de profeta, de juiz, de sacerdote, entre um povo. E um povo que está insatisfeito só com a presença de Deus e uma pessoa exercendo tudo isso. Para eles aquilo estava em conformidade, o povo ele estava inquieto, eles queriam algo diferenciado, porque eles olhavam para o lado e viam que todos os povos tinham um rei, e eles também queriam um rei. Era um povo que ficava ali, a única pessoa que eles defendia era o próprio Eterno. Isso para eles não era meio chato, isso, não ter uma pessoa, este é o meu representante, esse é a pessoa que vai representar o povo de Israel. E Saul não está sabendo de nada disso. Saul está lá na casa dele, na casa do pai dele, junto com o pai dele, numa boa. E o texto diz em 1 Samuel capítulo 9, verso 3, o pai de Saul chama Saul de Saul, vai buscar jumentas que se perderam. O pai dele tinha uma criação de jumentas e essas jumentas se perderam. Estavam perdidas por aí, vagando em algum lugar, não se sabe aonde. E o texto bíblico, na sua narrativa, diz que Saul saiu em busca dessas jumentas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em Gotham City, estava lá Samuel, com um grande dilema, porque o povo começou a querer um rei e Samuel ficou triste com isso, porque ele dedicava a sua vida em prol daquilo, e o povo parece que não estava entendendo muito bem. E Samuel conversa com Deus. Deus diz para ele: Samuel, se por um acaso você está chateado, fique tranquilo, porque a revolta não é com você. As aspirações do povo não é por causa de você, do seu serviço, até porque você não faz nada, quem faz sou eu. Eu é que faço acontecer no meio do povo. Então você fica tranquilo, isso aí é comigo, eu vou tratar do caso. Saul saiu atrás dessas jumentas, junto com o seu moço, um serviçal novo. E acontece que Saul vai parar perdido também, que Saul se perdeu no meio daquilo tudo e foi parar lá no povo de Israel. E ali o povo escolheu Saul para ser o seu rei. E Samuel, como um bom sacerdote, como um bom profeta, né, pegou chifre de azeite, ungiu Saul rei. E a partir daquele momento, Saul passou a ser o rei. E é nessa reflexão, que é a primeira base de linha que a gente vai raciocinar. Os outros povos tinham um rei que colocou sobre eles pessoas com funções para mandar também nesse povo. Estipulou para eles impostos para ser cobrado desse povo, porque o povo queria alguém que lutasse as suas guerras, o povo queria alguém que ele pudesse olhar e o representasse. O povo não seria capaz de entender que o seu próprio representante é o próprio Deus, e Deus era muito pouco. Eles precisavam de alguém nessa terra, além de Samuel, que fosse para a guerra, porque Samuel não era um homem de guerra, Samuel era um homem de ouvir a palavra de Deus e dar as instruções.
E assim o povo conseguiu, através do homem que saiu para procurar as jumentas, colocar alguém sobre si para colocar cargos hierárquicos sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. E assim o povo começou a caminhar debaixo do reinado de Saul. Porém, Saul estava tão perdido ao procurar as jumentas, quanto o povo estava tão perdido a procurar um rei. E esse casamento tinha tudo para dar errado. Porque Samuel era um homem que falava o que Deus falava. Mandava dizer e ele falava. E o povo ouvia a voz de Deus através de Samuel. E as coisas vão se inverter nesse meio quando a gente chegar na segunda parte da minha análise. Porém, em determinado momento, Deus deu uma ordem para Samuel para passar para Saul, que Deus não falava direto com Saul. E Samuel falou: olha, Saul, você vai lá no povo dos Amalequitas, destrói todo mundo, mata todo mundo. E a ordem é essa. Já no capítulo 15, entre 15 e 16. E aí o que acontece? Saul não cumpre exatamente como Deus quer. Saul vai lá, mata algumas pessoas, poupa o rei, de trás de lá alguma coisa dos melhores entre as ovelhas e os bois, para poder oferecer sacrifício, onde a gente conhece aquela frase que é melhor obedecer do que sacrificar. Não era isso que Deus queria. Deus não precisava de nada disso naquelas razões. E Saul traz tudo isso. E Deus rejeita Saul porque ele desobedeceu, a desobediência de Saul a Deus. Então Deus desobedece Saul. E para chegar na segunda parte da nossa colocação, né, no capítulo 16, verso 1, é onde Deus rejeita Saul e fala para Davi: olha, vai lá e unge um outro rei. Porém, em 1 Samuel capítulo 15, verso 20 ao 21, nós vamos ver que quando Samuel interpela Saul, ele diz o seguinte: olha, eu ouvi Deus, sempre fiz o que Deus quis, o que Deus mandou, porém, chegando lá, eu ouvi a voz do povo. E eu vou repetir de novo: eu ouvi a voz do povo. Observa que Samuel ouvia a voz de Deus e falava para o povo que ouvia Deus direto da boca de Samuel. Saul, em vez de ouvir a voz de Deus através de Samuel, ouviu a voz do povo. E o que ele fez? Ele fez exatamente aquilo que o povo queria. Ele foi ali e fez do jeito do povo, para agradar o povo. Ele foi político para ser bem aceito no seu reinado. O que para ele, quem colocou ele no reino foi o povo. É aquele voz dito de a voz do povo é a voz de Deus, e nem sempre. A voz do povo é a voz do povo, e a voz de Deus é a voz de Deus. E na grande maioria das vezes, quando você ouve a voz de Deus, você vai ter problema com alguns povos, principalmente com os discordantes que desconhecem por completo Deus. E Saul, ele dá ouvido à voz do povo e faz exatamente como o povo quis. Foi lá, pegou o holocausto e levou. Qual é a análise que a gente faz sobre isso, irmãos? Saul foi procurar uma mula, procurar as jumentas que estavam perdidas. Ele não encontrou as jumentas do pai dele, mas encontrou as jumentas de Israel perdida, o povo que estava lá perdido. E em vez de ouvir a Deus naquilo que o profeta lhe mandou fazer, ele preferiu ouvir as jumentas. E quando você é guiado pelas jumentas, quando você faz com que toda a sua administração, toda a sua liderança, tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, seja guiado e orientado pelas jumentas, porque o seu ouvido deu ouvido a essa coisa bestial daquilo que o povo quer para agradar o povo, você vai ter problemas, não tem como fugir disso. A voz de Deus é uma, a ordem de Deus é uma, e Deus não está muito aí para agradar muita gente, não. Ele faz e pronto. Se você não gostar, problema seu. Vai lá no céu e reclama com ele. Ele é assim. E Saul, em vez de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz das jumentas. Que jumentas? As jumentas. Nós vimos que Saul saiu para procurar. Não é uma coincidência que Saul sai à procura das jumentas perdidas e encontra um povo jumento perdido. Porque tem que ser muito jumento, gente,
para ter um Deus, para não ter ninguém abaixo de Deus mandando em você, estabelecendo para você diretrizes e regras daquilo que você tem que viver, colocando impostos sobre você, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro, e tudo que você vai fazer, você depende do bem-querer daquela pessoa. Esse foi um grande erro das jumentas de Israel. Porque eles encontraram alguém, que é o que Paulo vai dizer mais à frente, que uns procuram pessoas, líderes, que façam exatamente o que eles querem. Foi isso que Saul fez. Saul ouviu a voz das jumentas. Deus falou com Samuel e falou com Saul, através de Samuel com Saul. Vai, mata todo mundo, não traz nada, não pega nada e vem embora. E ele foi. Chegando lá, eu posso imaginar a cena. Gente, olha só, a gente vai matar tudo, acabou tudo, passa o cerol em todo mundo. E de repente alguém falou, poxa, mas aquelas vacas são tão bonitas, aquelas ovelhas são tão bonitas, mas Deus mandou passar o cerol, mandou passar o rodo geral. Poxa, mas a gente podia levar e Deus ia ficar satisfeito, porque a gente ia fazer um holocausto, ia botar uns frufru, umas frozinhas. Deus falou que é para destruir tudo, Ele não quer nada dali, vai ser fruto de algo que Ele não quer. Mas Saul, o povo todo está em clamor, querendo levar para agradar a Deus. Agradar a Deus não como Deus quer ser agradado, mas agradar a Deus segundo o seu preceito do que era agradar a Deus. E para eles agradar a Deus não é fazer o que Deus quer, é fazer o que eles querem para que Deus receba aquilo que eles acham que é para eles valoroso e que Deus vai receber. Eu tenho certeza que Saul não chegou de imediato a receber isso, só por uma questão política, por uma questão administrativa. Isso acontece também muito dentro da igreja. Você acaba dando ouvido, porque o povo pode me desmerecer, o povo pode se rebelar, o povo pode não me querer como líder. Isso é meio complicado, e vocês vão ver, se vocês lerem, tiverem paciência. Não sei se vocês vão ter paciência para ler. Talvez você gosta muito de animais, você passa o dia inteiro lendo revista de pet shop, mas você não consegue ler um versículo bíblico. Talvez você joga videogame em casa e tem aquele formulário de onde você faz cada efeito, cada pulo, você passa o dia inteiro naquilo, mas você não consegue ler 2 versículos na Bíblia. Porque o seu relacionamento é meio jumental em relação a Deus. E aí, irmãos, o que acontece? Saul, o que eu ouço? Se eu ouvir Deus, eu vou ficar mal com Deus. Se eu ouvir o povo, eu vou ficar mal com o povo, posso perder o meu reinado. Que atitude eu posso ter nesse momento? Uma atitude bestial. Uma atitude jumental de agradar ao povo, mas não agradar a Deus. E nessas situações, amigo, o povo que se dane. Ah, mas o povo vai chorar, chore. O povo vai espernear, se esperneie. O povo está se matando, que se mate o povo. O raciocínio lógico é esse. Porque no final de tudo, quem pagou essa conta foi o próprio Saul. Vou fazer até um trocadilho. A burrice de Saul em ouvir as jumentas foi que acabou com o ministério, com o reinado de Saul. E interpelado por Samuel, rapaz, eu não falei para você que Deus disse que era para matar tudo? Não, mas aí o povo quis trazer para fazer um holocausto para Deus, nós vamos oferecer o de melhor, de melhor. O que é o seu de melhor? Aquilo que Deus rejeitou? Aquilo que Deus não quer? E ali, alguém que não tem nada a ver com essas jumentas, com essas mulas, com essas burrices, vai sofrer, mas vai sofrer muito. Por uma atitude impensada de Samuel, movido pelo seu coração, vai mudar a vida e a história de Davi. O que Samuel tinha que fazer? Saul, olha só, Deus te rejeitou, não dá mais, acabou. E quando Saul, vamos lá comigo, vamos adorar, e ele falou que não ia, quando ele sai, Saul vai e pega, segundo a tradução de Ferreira de Almeida, na orla das vestes. A gente sabe, qualquer pessoa que pesquisa sabe, que o que ele pegou foi no tzitzit.
Tem nada a ver de orla. Judeu não tem orla das vestes. Jesus não tinha orla das vestes. Jesus tinha o tzitzit. Certo? E ele diz para ela, neste momento acaba de ser rasgado o seu reino. Como é que você entende isso, meu querido? Acabou de ser rasgado o seu reino. O seu reino acabou. O que Samuel tem que fazer? Está lá o povo todo reunido para o holocausto, para o sacrifício. Samuel tinha que ir lá com Saul e falar, gente, olha só, acabou, Saul não é mais rei, Deus vai escolher um outro rei, porque Saul vacilou, Saul foi burro, ainda ouvido para as jumentas, e essas jumentas são vocês. Ele tinha que fazer igualzinho Jeremias e Isaías. Ter voz, ter peito, e não ser guiado pelo coração. Só que Saul, ele insiste. Pelo menos me honra. Vamos lá comigo. Adorar a Deus. Como que Deus vai adorar como que vão adorar a Deus? E Saul... E a incoerência de Saul é tão grande que em vez de pedir perdão a Deus, ele pede perdão a Samuel. E fala para Samuel, pelo menos me honra. Vamos comigo adorar a Deus, vamos sacrificar. Se Samuel disse para ele, aqui foi rasgado o teu reino, Saul, acabou a sua cara, acabou, não tem jeito. Você fez um merderê só. E segura, eu não posso me meter nisso aí não, esse negócio é contigo. Se eu for contigo, eu também estarei desobedecendo, porque Deus acaba de falar com você através da minha boca. O seu reino foi rasgado, acabou, chega. Nós vamos lá sim, eu vou lá com você. Só que lá eu vou avisar que o seu reino acabou. E essa era a atitude de Samuel. Só que Samuel, movido pelo coração, foi lá. O povo está lá, todo mundo esperando o sacrifício. Vamos sacrificar. Samuel tinha que chegar e dizer, olha gente, não tem sacrifício, pegue isso aí, dá um fim nisso, porque Deus não quer e não aceita esse tipo de sacrifício. Não é isso que Deus queria. Saul sabia, só que fez errado e por causa disso ele não é mais rei. Simples assim, essa era a temática do contexto. Essa era a missão de Davi. É só você ler o texto desarmado, sem aquela visão retórica que muitas pessoas falam e tentam colocar na sua cabeça. E aí o que acontece? Samuel vai para lá, acende o holocausto, adora junto com o povo, naquela falsidade de sacrifício, porque Samuel já tinha dito, é melhor obedecer do que sacrificar. Então Samuel obedecesse e não sacrificasse, e Samuel comete um erro. Vou gostar muito de Saul, por ter passado a madrugada todo orando por ele, ter intercedido e Deus falado, por que você ora tanto por esse cara? Ele faz esse holocausto, Deus não recebe, Davi para Deus já não é rei, só que a jumentice do povo não ia entender isso, porque Samuel não declarou isso. Olha, você não é mais rei. Gente, minhas jumentinhas de plantão, o caçador de jumenta não é mais rei. Acabou, ele errou com Deus, ele desobedeceu. Mas não. E Samuel mata o rei de Ameleque. E aquela notícia se espalha. Ninguém entende nada o que estava acontecendo. E Samuel vai para casa. Porém Deus chama ele e fala para ele, olha, por que você intercede tanto por uma pessoa que eu rejeitei? Você está passando a madrugada, eu estou orando, daqui a pouco vai entrar numa de fazer jejum, vai querer fazer campanha, vai ficar um mês no monte sem comer nada, só chupando o manto, tomando água. Não vai resolver não, meu amigo. Eu já rejeitei, está rejeitado, já carimbei, mandei despachar, o anjo já envelopou, já reconheceu firma, não tem. E agora eu vou te dar uma segunda missão, porque a primeira eu te dei. Vai lá e desinstitui o rei. Deus não falou isso por completo. Mas lendo o contexto a gente vai entender, porque Samuel vai lá dizer para ele que ele, em vez de obedecer, ele quis sacrificar. Ele toca no tzitzit, nas vestes dele. Samuel mesmo profetiza sobre ele. Está rasgado o seu reino, acabou a história. E depois Samuel vai lá e adora junto com ele. Eu não sei quem que eles adoraram, mas Deus não foi, porque Deus não recebeu aquilo. Deus é muito claro, eu rejeitei no meu coração. Então ficou o caçador de mula,
E as mulas lá adorando, e Deus lá de cima olhando, tentando entender o que está acontecendo, meu Deus. O profeta tinha que fazer uma coisa. Primeiro eu mandei um rei, mandei o profeta dar uma mensagem para o rei para fazer uma coisa. O rei saiu com o povo, com a jumenta, não fez nada. Voltou, eu mandei o profeta de novo, para falar para ele tomar uma decisão. O profeta saiu, em vez de trazer para mim uma boa notícia, olha, já foi, já destituído, já... o que a gente faz agora? Qual é o segundo passo? Não, o profeta vai adorar junto com aquele camarada. Ele acabou de dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas burramente eu vou sacrificar com você, porque eu gosto muito de você. Deus vai entender, Deus não vai entender. E você vai ver que Deus não vai entender. No capítulo 16, Deus chama Samuel e fala, por que você intercede tanto por essa pessoa que eu já rejeitei, rapaz? Eu tinha te dado a primeira missão, e agora eu vou te dar a segunda missão. Na primeira missão, cabia desinstituir o rei, e a segunda estaria em colocar um novo rei. Pega um chifre de azeite, vai na casa de Jessé que você vai ungir o rei. Mas como que eu vou ungir o rei? Se Saul souber disso, vai mandar me matar. Agora aquele amigo que ele deixou no poder, que deveria tirar os poderes, é a grande ameaça da burrice dele mesmo. Só que aí Deus falou para ele, leva uns animais aí, vai fazer um sacrifício, porque aquilo que você fez lá não valeu não. Aquilo ali, cara, não valeu. O povo chorou, rezou, eu não estava nem aí para aquilo. E Samuel foi lá e ungiu Davi rei. Não vou contar as histórias de se enganou com os olhos, senão você que vai ter um ano de história aqui. Unge Davi rei, logo depois o que acontece com Samuel, a mesma coisa que aconteceu com Elias diante do medo da rainha. Assim como Elias foi levado para o INSS de Deus, Samuel também foi levado para o INSS de Deus porque ficou complexo para ele. Ele foi tão desobediente quanto Saul e não destituiu o reino daquele homem, e gerou um problema para Davi. Porque até então agora Davi tinha que ser rei e assumir o trono, e não ficar entre as ovelhas e depois fugindo de Saul. Os transtornos todos da vida de Davi, se você ler o contexto fielmente, eu fiz isso durante 8 meses, você vai perceber que todo transtorno causado por Davi foi a atitude errônea de Samuel, que não destituiu Davi do rei. Só ele que colocou, só ele que podia tirar. E por não ter tirado e obedecido à voz do coração, ele foi burro. E o caçador de mula, que encontrou as mulas e reinou, foi tão burro que, ouvindo as vozes da mula, desobedeceu a Deus. E o profeta, levado pelo coração, numa atitude bestial, acaba ouvindo a voz do amigo burro, caçador de mula. Conclusão dessa história. Muito cuidado, meu amigo, porque se Deus te chamou, te levantou, te colocou numa posição de liderar, talvez você nem era da vontade de Deus para estar aí, mas prove Deus que naquelas condições você seria a pessoa temporariamente para estar ali, que Ele faz isso também. Nem sempre a pessoa que está na direção ou está ali é do desejo de Deus, mas é por permissão dele. Muito cuidado para você não tomar uma atitude com o Saul de dar ouvido às mulas para agradar as mulas. Porque agradar as mulas é burrice. Amém? Que o Eterno possa assim nos abençoar. Até a próxima.